Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês e para liberar sobre vocês neste dia. Se você então já se está assistindo este vídeo, irmãos, presta atenção, bem atenção, aquilo que o Senhor está falando neste dia, através desse vídeo. Ouça com atenção tudo aquilo que o Senhor está falando, está liberando e compartilha para que chegue também a outras pessoas, para que elas também ouçam, para que elas se conectem, para que elas se alinhem aquilo que o Senhor vem falando neste tempo, através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, no começo do mês, no dia 2 especificamente, o Senhor ele me deu uma visão um pouco complexa, então eu vou aqui compartilhar com vocês. E eu estou fazendo esse vídeo hoje porque assim foi a direção do Senhor, irmãos, para que isso fosse liberado neste dia. Irmãos, o que eu vivo com o Senhor é isso. Eu libero e eu falo somente aquilo do qual, né, o Espírito do Senhor me direciona, o que deve ser falado, né, e quando deve ser falado. É assim que eu me movo. Então, quando ele começa a falar comigo, quando ele me direciona a algo que precisa ser liberado, algo que precisa ser falado e compartilhado, eu preciso até parar o que eu estiver fazendo, onde eu estiver, e assim, né, fazer o que ele está me direcionando a fazer. E aí, então, irmãos, no dia 2, o Senhor me deu essa visão. E qual que foi essa visão? Eu estava num lugar e, assim, muitas pessoas estavam num ambiente, assim, um caos, assim, em outras palavras. E aí, quando eu olhava para o céu, era como se a lua e o sol, eles se misturassem em um só, e não dava para identificar, né, o que era mais lua, o que era mais sol. Então, assim, eu tenho dificuldade para descrever como que ficou o céu, assim, mas ficou algo, né, muito pesado, como assim, como se fosse um ambiente hostil. Então, o sol e a lua eles se misturavam entre eles e ficavam assim numa coisa que não dava para identificar mais o que era o que. E ali eu via, assim, me deparava com muitas pessoas assim num ambiente assim, num lugar assim caótico, totalmente hostil. E aí é como se eu estivesse assim num lugar e eu ia para fechar uma janela. E aí, quando eu ia para fechar uma janela, eu via assim algumas pessoas e eu virava para essas pessoas e falava exatamente assim: Jesus está chamando vocês, né? É tempo de vocês se arrependerem. E essa pessoa simplesmente parava, balançava a cabeça e falava não. E aí eu olhava para o céu novamente, via aquele céu daquele jeito que não dava para identificar muito bem o que era. E então, mais uma vez, eu olhava e via outras pessoas, e é como se eu estivesse em um outro ambiente, eu ia lá e fechava outra janela, e o que eu entendia no meu espírito era que tinham que fechar tudo, todas as janelas que tivessem abertas, elas tinham que ser fechadas. E aí, irmãos do Senhor, né, depois da visão e tudo mais, eu fui digerindo isso, né, com o Senhor, e aí ele me levou em Apocalipse, no capítulo 9, nos versículos 20 e 21, aonde está falando, e aí o Espírito Santo ele me deu essa palavra, a última chamada. E aí ele me levou, né, em Apocalipse 9, no versículo 20 e 21, e aonde, né, em uma das traduções da Bíblia está descrevendo, né, das pessoas que não quiseram se arrepender das suas obras, das suas más obras, não quiseram, né, abandonar os seus ídolos, não quiseram parar de idolatrar demônios, não quiseram se desfazer das magias, dos trabalhos de feitiçaria que faziam, e assim recusaram, né, se arrepender e se voltar para Jesus. E aí, irmãos, o fechar dessa janela é como se fosse aí, ele falando, né, para mim, né, da última chamada. Então, o fechar dessa janela é depois que fechada,
não tinha mais outra oportunidade, não tinha mais outra chance para se arrepender, né, e para ser salvo. Irmãos, foi muito profunda essa visão, é uma palavra muito profunda, muito específica, e nós já estamos nos últimos tempos, o Senhor ele vem falando isso muito claro, então aqueles que têm ouvidos, né, estão ouvindo aquilo que o Espírito Santo vem dizendo, vem manifestando, vem mostrando não só através da minha vida, né? Através daquilo que eu carrego, mas o Senhor assim vem usando, né, os seus filhos, os seus outros profetas, né, os seus aqueles do qual o Senhor ele confiou, né, um ministério para assim direcionar o seu povo, para assim despertar o seu povo. Irmãos, nós estamos nos últimos tempos. Então, por isso que a gente está vendo, né, muitas coisas assim acontecendo, muitas coisas desagradáveis, coisas essas no meio cristão e coisas, irmãos, que são necessárias que acontecesse, porque a palavra do Senhor diz: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Tudo que estiver em oculto vai ser revelado, sim. Não fica nada em oculto diante do Senhor. E quando Ele manifesta a sua presença e a sua glória e a sua palavra é a verdade. E uma vez que a verdade está sendo manifestada, tudo aquilo que não é verdade, tudo aquilo que não provém do Senhor fica exposto, né? Não fica mais em oculto, não fica mais debaixo do tapete. Então, nós estamos sim nos fins dos tempos e o Senhor ele vem falando, ele vem alinhando, ele vem direcionando para que aqueles que estão dormindo se despertem, né? Para aqueles que têm ouvidos ouçam, se alinhem, né? Se coloquem no caminho que o Senhor assim preparou para ele. Então, irmãos, essa é uma palavra muito forte, muito profunda, muito direta, né? Eu sempre falo assim porque é dessa forma que o Senhor me usa. Então, é mais uma vez o Senhor alertando, o Senhor direcionando, o Senhor exortando o seu povo. E desde a semana passada o Senhor já vem falando comigo sobre, né, a entrega, sobre a nossa devoção ao Senhor, sobre um altar genuíno diante do Senhor. Então, irmãos, não tenho o que dizer, o temor ao Senhor, ele ainda é o princípio não só da sabedoria, mas de tudo aquilo que nós somos e vivemos. Então, irmãos, tem muitas pessoas hoje que ainda assim, né, tem uma caminhada com o Senhor, mas perdeu o temor. E quando perde o temor, irmãos, eu falo que se uma pessoa chega ao ponto de perder o temor e a reverência ao Senhor, irmãos, é como se ela já tivesse perdido até a sensibilidade, porque o temor ele é o princípio, é a principal coisa que nos move a não sair da presença do Senhor, a fazer aquilo de acordo com a vontade dele, o que agrada a ele, não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com o nosso entendimento. Irmãos, diante do Senhor, tudo cai sobre terra, irmãos, tudo se submete a Ele. E quando uma pessoa não consegue mais se submeter ao Senhor, é porque ela não tem mais temor. Ela já está fazendo por ela mesma, já está fazendo aquilo que agrada a ela, aquilo que alimenta a carne. O Senhor falou, Jesus nos chamou para a liberdade, mas não devemos usar da liberdade para dar lugar à carne, irmãos. A reverência e o temor ao Senhor é o princípio, irmãos, e é o que a gente não pode perder. Seja o tempo, independente do tempo de caminhada que nós temos com o Senhor. O temor, ele é o princípio, irmãos. E o Senhor está falando sobre o temor. Então, se você se diz cristão, se você de fato, né, é usado pelo Senhor, o Senhor te confiou algo, entenda e se volte sempre para este lugar. A palavra do Senhor diz: examine-se a si mesmo. Então nós precisamos sempre fazer isso, irmãos, como, né, como esse símbolo, como esse posicionamento de reverência que nós temos diante do Senhor. Porque o pecado, quando entrou, ele corrompeu, irmãos, tudo aquilo que era puro. Então, a nossa identidade caída está sempre lutando com o Espírito para tomar lugar.
Então, por que que nós precisamos nos avaliar sempre, né? E voltar a sempre este lugar do temor e da reverência, para que a gente não se perca, para que a gente não faça por nós mesmos e se certifique que estamos ainda no centro da vontade do Senhor. É isso que o Senhor está falando neste dia, está liberando neste dia, que você ouça com atenção. Fiz aqui um vídeo recentemente falando da questão do temor e da reverência, porque é para este lugar que o Senhor está levando o seu povo e os seus filhos, irmãos. Somente uma adoração genuína, em temor e em total reverência ao Senhor. Sobe às narinas de Deus como um aroma suave e ele recebe a sua adoração. De fato, é o temor e a reverência, irmãos. Essa submissão totalmente ao senhorio de Jesus que nos faz não só estar nesse lugar, mas permanecer neste lugar.